Agora ele tem o poder também de aplicar um impeachment sobre um presidente, sobre um ministro da Suprema Corte. Ministro qualquer, hoje casualmente o ministro que coordena a operação relacionada a 8 de janeiro. Então esse risco aumenta nesse momento e amplia-se a crise institucional que nós estamos vivendo, porque dentro da própria Suprema Corte há uma divisão de posicionamentos em relação ao tema que nós estamos enfrentando hoje. Olá! Eu sou a jornalista Isabel Mega e este é mais um episódio do Esfera Cast. A nossa convidada de hoje é a ex-senadora Ana Amélia Lemos. Senadora Ana Amélia, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez no Esfera Cast. A senhora que, quando estava ali no Congresso Nacional, trabalhava muito a questão das pautas da saúde, né? Antes da gente iniciar essa conversa, eu estava lhe perguntando justamente sobre isso e gostei da sugestão de ponto de parte da gente pensar em longevidade e como que a gente pode trabalhar essas pautas de longevidade, inclusive no parlamento. Isso passa pelo quê, senadora? Bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de novo cumprimentar a Esfera e a EMS, que é um grande laboratório brasileiro, genuinamente brasileiro, pela iniciativa de um debate sobre a questão da saúde no Brasil. Um país que é o único no mundo que tem um sistema universal público de saúde precisa cuidar com muito cuidado desses aspectos, porque isso custa, né? Tem um custo e esse custo está no orçamento. Assim como é para todos, todos contribuem também para ele através dos impostos que pagamos, seja a pessoa física, pessoa jurídica. Então, buscar um equilíbrio sempre para poder ser mantido esse sistema, que é um exemplo para todo mundo. Mesmo países desenvolvidos e ricos não têm um sistema como tem aqui no Brasil. Além disso, é preciso que o Congresso Nacional, em vez de ficar brigando por questões que não têm efeito direto na vida das pessoas, tenha um pouco mais de tempo do seu trabalho para exatamente elaborar leis racionais, leis viáveis, leis factíveis. E pensem especialmente também que cada vez que ele cria um benefício, alguém vai ter que pagar. Não há almoço de graça, nem para a saúde não há almoço de graça. Portanto, é preciso ter esse cuidado em relação a isso. Eu fiz até uma lei também, que eu chamo a lei do óbvio, é uma emenda constitucional que determina que o Congresso Nacional não pode votar nenhum benefício adicional para qualquer setor, mesmo saúde, que não indique a fonte de onde ele vai tirar aquele recurso. Quer dizer, ou seja, a PEC do óbvio. Hoje a saúde no Brasil é muito judicializada. Já discuti isso em muitos foros que tratam especificamente da judicialização. O ministro Gilmar Mendes estava aqui, foi mencionado o trabalho dele no sentido de facilitar esses processos para evitar um prejuízo para o sistema e para o próprio cidadão. Então, os desafios são muito grandes. O Congresso tem um poder enorme, o Executivo é o que, digamos, implementa e regulamenta as leis aprovadas pelo Congresso, e quando todos fizerem o seu papel adequadamente, a sociedade é que sai ganhando. O Congresso está perdendo muito tempo com discussões desnecessárias? Sem dúvida. Eu acho que a concentração e a energia que o Congresso brasileiro hoje está concentrando numa radicalização política, ela não é construtiva, porque qual é o objetivo disso? É a disputa pelo poder. E esse é da democracia a disputa pelo poder, mas não no nível que nós chegamos. É só esse o único foco que nós temos. Nós não temos foco para cuidar de temas que são desafiadores que nós estamos vivendo hoje. Agora mesmo, nesse problema do tarifado, nós estamos com um problema grave. Qual é? O problema de fornecimento de matéria-prima, de insumos fundamentais para a agricultura. O que é a agricultura? A agricultura é alimento, é comida na mesa dos brasileiros e do mundo inteiro que nós exportamos. Só que isso, para produzir, nós dependemos de um essencial produto, insumo, que se chama fertilizante. O adubo que vai para a terra para dar cada vez melhor qualidade. E isso nós importamos, e importamos de muito longe, importamos da Rússia. Quando há um problema geopolítico como agora, a briga da Rússia com os Estados Unidos por conta da invasão da Ucrânia, veja só, está impactando no quê? No risco de o Brasil ser sancionado pelos Estados Unidos por causa que ele está comprando o fertilizante da Rússia. E o governo americano, em vez de sancionar a Rússia, por outras razões, aumentar a produção, está criando um problema, um empecilho. Então, o Brasil já deveria, há muito tempo, ser autossuficiente na produção desse insumo, porque a dependência
dependência de um insumo dessa relevância coloca em risco o próprio futuro, presente e o futuro da produção agrícola brasileira. Essa questão do tarifaço, a gente viu também uma contaminação política em relação a tudo que foi colocado e com um risco que é comercial, né? A senhora vê, agora, semanas depois dos primeiros anúncios, que o Brasil está conseguindo separar as coisas, o que é política e o que é economia? Não está não. Está tudo misturado. Tudo junto e misturado, como diz a música e o refrão. Então, esse é o problema. Então, você conseguir separar, não, e mais ainda. Hoje, o problema não é nem a política, o problema é o judiciário. E a política se envolveu no ataque ao judiciário e sobre um personagem do Poder Judiciário, que é a Suprema Corte Brasileira, que já foi sancionado pelo governo americano, o ministro Alexandre de Moraes, e agora corre o risco de sofrer um sancionamento que seria o mais rigoroso interno no Brasil, com o risco de um pedido de impeachment dentro do Senado Federal, que é a casa que tem a responsabilidade na Constituição exatamente por examinar. É o Senado Federal que vota e indica os ministros da Suprema Corte se aprova ou não a indicação que o presidente da República faz. Agora ele tem o poder também de aplicar um impeachment sobre um presidente, sobre o ministro da Suprema Corte. Ministro qualquer, hoje, casualmente, o ministro que coordena a operação relacionada a 8 de janeiro. Então, esse risco aumenta nesse momento e amplia-se a crise institucional que nós estamos vivendo, porque dentro da própria Suprema Corte há uma divisão de posicionamentos em relação ao tema que nós estamos enfrentando hoje. Pegando de onde a senhora veio, que é o Senado Federal. Não, eu vim do jornalismo, eu sou jornalista. Sou jornalista. Mas depois, senadora, depois da carreira no Legislativo, né? Onde que a senhora acha que o Senado poderia acertar aí nessa crise? O que fazer com o pedido de impeachment contra um ministro da Suprema Corte, por exemplo? O problema é que o Senado sempre foi, como é a Casa da República, diferente da Câmara, o Senado é uma casa revisora, então ela tem uma outra atitude. Eu, quando cheguei no Senado, eu tinha colegas, três ex-presidentes da República. Então, é uma casa diferente da Câmara. A Câmara, conceitualmente, é a representação do povo. Por isso, Ibsen Pinheiro, quando conduziu lá o impeachment, disse a frase emblemática: o que o povo quer, esta casa quer. Por ser a casa do povo, quando botamos o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O Senado é a casa da federação, defende os interesses dos estados, dos municípios e da própria União. Então, é a casa da República, ela tem mais institucionalidade, são 81 senadores, a igualdade de representação, não importa que seja Sergipe, que é o menor estado brasileiro, ou São Paulo, os três têm igual representação, 3 senadores por cada unidade estadual. Então, isso é uma representação de equilíbrio e, como casa revisora, o Senado agora corre o risco, pela primeira vez na história, de talvez viabilizar um pedido de impeachment. Então, está um impasse entre o presidente do Senado, que resiste, Davi Alcolumbre, que resiste a fazer esse enfrentamento, e também como vai ser isso, qual vai ser o resultado disso, porque todos os outros ministros estarão sujeitos ao mesmo risco de serem sancionados pelo um pedido de impeachment na Suprema Corte. Mas a senhora defende que haja um destino desses pedidos de impeachment, uma resposta do presidente do Senado e até uma abertura? É um risco muito grande institucional isso. Nós estamos criando um problema, porque o que é a democracia? O que é a democracia? A democracia é o equilíbrio entre 3 poderes, 3 bases que sustentam o sistema democrático brasileiro ou universal. Equilíbrio entre judiciário, executivo, o governo, e legislativo, que é o Congresso Nacional. No momento que você estabelece um desequilíbrio em relação a isso, por não gostar do que um determinado juiz está fazendo, aí você está usando um elemento, eu diria, subjetivo ou político ou institucional, para interferir no desempenho desse ministro. Por mais que tenham sido graves, o sancionamento deveria ser interno dentro do próprio CNJ. Conselho Nacional de Justiça. Então, está havendo uma excedência, então já deveria a própria Suprema Corte fazer uma autocrítica, né, meia-culpa, vamos falar assim, se houve excesso e a própria instituição reconhecer e tomar ela uma iniciativa para evitar um enfrentamento e um confronto que possa ser, digamos, muito prejudicial.
O Brasil hoje vive ainda um outro dilema, que é uma interferência de um país soberano, que tem relações há 200 anos com o Brasil, que são os Estados Unidos, fazendo um sancionamento a um ministro de uma Suprema Corte, que é o próprio Alexandre de Moraes, e sanções econômicas que estão fora do escopo da Organização Mundial do Comércio, no caso do tarifaço de 50% para uma gama de produtos que são essenciais no comércio exterior brasileiro, como é o caso da carne, exportada para os Estados Unidos, como é o caso do café, como é o caso de papel e celulose, e como é o caso dos pescados. Então, isso é realmente uma situação grave. Ele fez separou, deu uma excepcionalidade a uma gama muito grande, 700 produtos, inclusive aviões que nós fabricamos, aviões da Embraer, mas cujas peças e a montagem são feitas nos Estados Unidos. Então, mas como isso tinha uma interferência lá na economia americana, como é que uma companhia que comprou 5 ou 10 aviões da Embraer, como é que ela vai deixar o avião parado no aeroporto sem peças? O prejuízo que dá. Então, por conta disso, o governo Donald Trump acabou não incluindo a aviação comercial, os aviões comerciais usados na aviação regional, especialmente dos Estados Unidos, não incluiu no tarifário de 50%. Mas nesses outros produtos que eu estou mencionando, agora, há um custo para eles interno também, que é o benefício do Brasil. Pode aumentar, a inflação aumenta porque os Estados Unidos são o maior consumidor de café do mundo. E nós somos o maior exportador de café para os Estados Unidos. Mais de 30% do que nós vendemos, 34% vai para os Estados Unidos. Então, isso pode representar um risco e com efeitos políticos na eleição do próprio presidente de plantão que quer ir para o 3º mandato. Senadora, a gente foi puxando o fio aqui de múltiplos Era para ser médico, assuntos. Era para ser de saúde, entramos não tem jeito. Quando duas gostam de política, a gente tem que entrar nisso. Mas eu preciso ir para aquele minuto final, para a gente ir para aquelas 5 perguntinhas. Vamos lá, uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje. Eu sou do signo de Áries e todo ariano quer abraçar o mundo com as pernas. Uma coisa que faria de diferente na sua carreira? Eu tenho estudado mais para dominar o inglês nas minhas relações profissionais. Se você fosse presidente, tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Convivência pacífica e harmônica entre as pessoas. Qual o principal desafio do Brasil hoje, em uma palavra ou uma frase? Logística, maior eficiência na logística, desburocratização, simplificação de regras e um país mais próspero. Quem é a figura brasileira que mais te inspira? São tantas as pessoas que me inspiram que seria muito difícil definir numa palavra hoje quem seria a pessoa mais inspiradora. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!